Blade é um dos anti-heróis mais populares da cultura pop, que foi criado pelo roteirista Marv Wolfman e pelo desenhista Jenny Collan, cuja primeira aparição aconteceu nos quadrinhos da Marvel A Tumba do Drácula, de 1973, como coadjuvante, sendo influenciado pelos filmes do Blaxploitation, produções protagonizadas por negros, e após isso ele ganhou as suas próprias histórias como protagonista, em que começou como humano e imune às mordidas de vampiros, com seu visual da época, cabelo Black Power e roupas mais extravagantes, mas ganhou mudanças com o passar dos anos, tendo o visual mais conhecido e ao invés de um humano imune a vampiros, se tornou um híbrido, e com sua popularidade recebeu 3 filmes lançados entre 1998 e 2004, além de uma série de TV e jogos de videogame. E em breve sairá uma nova produção com outro ator, mas primeiro comecemos com essa trilogia, em que a trama da franquia apresenta o Blade e quando estava na barriga de sua mãe, ela foi mordida por um vampiro, sendo dada como morta após o seu parto, e por causa disso ele nasceu como um híbrido, meio humano e meio vampiro, tendo a força e agilidade deles junto com a sede de sangue, mas é imune ao sol, podendo andar de dia. E na adolescência ele conheceu um senhor chamado Whistler, que teve sua família morta por vampiros e criou o Blade como se fosse um filho, e o treinou para se tornar o caçador de vampiros definitivo, com seu nome verdadeiro sendo Eric Brooks, mas mudou para Blade, que significa lâmina, porque suas armas favoritas são as lâminas de prata, já que a prata pode matar os vampiros, mas além delas ele usa armas de fogo com base de prata, e por ser muito bom nas caçadas, ele ficou famoso no mundo dos vampiros, sendo conhecido como Daywalker, o que anda durante o dia, usando sua força para matar cada um deles, mas ele também sente a sede de sangue e para não perder o controle, sempre fica tomando um soro que controla essa sede. E os vampiros, aqui na história, são mostrados que controlam quase tudo, empresas, políticos e a polícia, sendo divididos em 2 grupos, os vampiros de sangue puro, que nasceram vampiros e são a nobreza, e os vampiros simples, que eram humanos antes de se transformarem, sendo tratados como inferiores. E como eles não andam durante o dia, eles utilizam dos familiares, humanos que trabalham para eles no intuito de um dia serem transformados em vampiros, fazendo todos os seus negócios durante o dia, onde eles recebem uma marca no corpo que mostram que são propriedade de algum vampiro. E o Blade e o Whistler fazem de tudo para deterem os planos deles. E dessa forma começamos o enredo do primeiro filme, o Blade, o Caçador de Vampiros, lançado em 1998, sendo dirigido por Stephen Norrington e escrito por David Goyer, em que a trama mostra que o Blade está atrás de um vampiro chamado Deacon Frost, um vampiro simples que é humano antes e por causa disso não é levado a sério pelo Conselho Vampiro por não ser puro sangue, mas durante sua investigação o Blade descobre que o Frost planeja fazer um ritual todos os vampiros do conselho e desse jeito trazer o deus do sangue La Magra e ter os poderes dele e se tornar um deus do novo mundo. Mas para finalizar o ritual, ele precisa do sangue do Blade, por ser um híbrido, o seu sangue é especial, e nos seus confrontos, o Blade reencontra sua mãe, que está viva como uma vampira, e foi o Frost que mordeu ela e transformou o Blade no que ele é, aumentando seu ódio e usando toda a sua força para derrotar o Frost e seus capangas, e desse jeito impedir a destruição do mundo. O primeiro filme é muito bom, sabendo apresentar esse mundo e suas regras, e prendendo a atenção do início ao fim. Wesley Snipes é ótimo como Blade, tendo muita presença e carisma, e mandando bem nas cenas de luta. E a ação do filme é muito bem coreografada, deixando tudo mais empolgante, com lutas e tiroteios e com uma boa dose de violência. Stephen Dorff como Frost também é legal, sendo um bom vilão e tendo um confronto final digno. O Chris Christopherson como Whistler também é outro acerto, funcionando como esse caçador mais velho e experiente. Já os pontos negativos são os efeitos digitais que envelheceram mal. A morte do Whistler também não faz sentido, ele é mordido e pede pro Blade dar uma arma para ele se matar, só que no filme seguinte ele tá vivo. E tem também a personagem da Karen, uma médica especialista em sangue,
que é mordida e o Blade ajuda ela, e na maior parte do filme ela não tem função, só no final eles dão algo para ela fazer, criando assim uma arma para derrotar o Frost e um soro mais forte pro Blade. Só que no todo é um bom começo em apresentar um personagem marcante com boas cenas de ação e um universo bem estabelecido. E dou ao primeiro filme a nota 9. Nas bilheterias arrecadou mais de 130 milhões, dando força para a sequência. E foi lançada em 2002, Blade 2, O Caçador de Vampiros, sendo dirigido por Guillermo del Toro e escrito por David Goyer, em que a trama começa com Blade indo resgatar Whistler, que ficou como prisioneiro dos vampiros, ignorando o que aconteceu no filme anterior, e o leva para o seu novo esconderijo, onde ele consegue curar o seu vampirismo com o soro da Karen, que pode curar os humanos normais, mas não o Blade. E logo após isso, os vampiros encontram o lugar e oferecem ao Blade uma trégua temporária, porque eles têm um novo inimigo em comum, chamado de Nomak, um vampiro mutante que foi criado pelo Senhor Vampiro Eli para criar uma nova raça de vampiros, sem as fraquezas. Mas o Nomak saiu do controle, tendo ódio deles, podendo se alimentar de humanos e vampiros, criando uma nova raça de vampiros chamados de Reapers, que tem uma fome insaciável. Então os vampiros precisam da ajuda do Blade antes que essa praga saia do controle. Ele aceita então se unir a um esquadrão de elite vampira para matar os Reapers e o Nomak, mas não esquecendo de que os vampiros podem traí-lo a qualquer momento, deixando um rastro de destruição pelo caminho até enfrentar de uma vez por todas o Nomak. Esse segundo eu acho o melhor da franquia, com a história mais envolvente e trazendo mais terror, graças à ótima direção do Guillermo del Toro, que sabe fazer uma boa atmosfera de terror gótico, mas sem esquecer da ação, fazendo uma boa mistura dos dois, com cenas de luta espetaculares e bem coreografadas, e o Nomak, interpretado por Luke Goss, é o melhor vilão da saga, bem ameaçador, mas tem uma boa motivação, e o visual dele e dos Reapers é bem grotesco, abrindo a mandíbula em duas. Tem também a participação do Ron Perlman, o Hellboy, e o Norman Reedus, o Daryl do The Walking Dead. E o Wesley Snipes manda mais uma vez bem no papel, tendo mais camadas. O ponto negativo é mais o CGI em algumas cenas de luta, mas nada que atrapalhe, e dou a ele a nota 10. Nas bilheterias arrecadou mais de 150 milhões, a maior da franquia, dando força para uma sequência que fecha a trilogia, saindo em 2004 o Blade Trinity, sendo escrito e dirigido por David Goyer, em que a trama mostra que os vampiros cansados do Blade acabam fazendo uma busca intensa e despertam o vampiro mais famoso de todos os tempos, o Drácula, chamado no filme de Drake, o primeiro de sua espécie, e gerou todos os outros, tendo o sangue mais puro, mais força e agilidade, conseguindo também andar durante o dia. Enquanto isso, os vampiros armam para o Blade ser preso pela polícia, em que Whistler acaba morrendo numa explosão, mas na delegacia ele é resgatado por uma dupla, o Hannibal King, um ex-vampiro, e Abigail, a filha do Whistler, que levam o Blade para o esconderijo deles, onde tem outras pessoas que formam os caçadores noturnos, igual a ele caçam os vampiros, e onde descobre sobre a volta do Drácula e pode derrotar o Blade. E para isso precisam se unir. E no começo ele não gosta do time, mas concorda em trabalhar juntos, com a equipe conseguindo criar um vírus capaz de matar vários vampiros ao mesmo tempo e pode também matar o Drácula. Mas para isso, eles precisam do sangue do próprio Drácula, levando o Blade a ter uma batalha intensa contra o Drácula para ativar o vírus. Então, Blade Trinity é o mais fraco da saga e foi bem conturbado nos seus bastidores, mas começando com os pontos positivos, as cenas de ação ainda funcionam, são bem empolgantes, Wesley Snipes ainda manda bem no personagem, o visual do Drácula quando se transforma também é marcante, com o visual de demônio. A Jessica Biel, que faz Abigail, é uma boa personagem com bom visual, também manda bem na cena de ação, com sua arma icônica, um arco com luz ultravioleta. Já os pontos negativos é a história que não prende atenção, com vários erros e conveniências de roteiro. Para começar, eles matam Whistler logo no começo do filme, sem cerimônia, ele que sobreviveu aos outros filmes, mas aqui é descartado do nada. E no lugar trazem uma filha que nunca foi citada.
A Abigail é uma boa personagem, mas acho que não precisava ter colocado ela como filha dele. As cenas de comédia também não funcionam, com o Ryan Reynolds, que faz o Hannibal King, soltando piadas o tempo todo, que não dá certo, e ele só apanha o filme todo, e o Drácula, interpretado pelo Dominic Purcell, o Prison Break, acaba não sendo um bom vilão. Era para ele ser o vilão definitivo, o mais perigoso de todos os tempos. Só que aqui não acontece isso. Ele aparece muito pouco no filme, e a vampira Danica aparece bem mais do que ele, e é uma vilã sem graça. E na primeira vez que o Drácula se encontra com Blade, ele foge. Não faz sentido. E a luta dos dois não é muito emocionante. No todo, não é muito bom, mas ainda dá para assistir sem muita expectativa. Dou então a ele a nota 5. E após essa trilogia, teve a série do Blade com outro ator, mas essa série eu só vi 2 episódios e faz muitos anos e não lembro muito bem, mas talvez eu faça outro vídeo sobre ela. E agora a Marvel tá tentando fazer outro filme do Blade, com uma Mahershala Ali no papel, no lugar do Wesley Snipes, e tá demorando para sair, mas espero que acertem dessa vez. E agora, recentemente, no Deadpool e Wolverine, Wesley Snipes voltou ao papel do Blade, que me surpreendeu bastante e foi uma boa participação. O engraçado dessa cena é que o Wesley Snipes, na época do Blade Trinity, acabou tendo uma discussão com o Ryan Reynolds porque não gostava do seu humor durante o filme. As cenas de comédia não agradavam ele, mas após 20 anos, eles se entenderam e pôde participar aqui fazendo essa piada, com o Blade olhando pro Deadpool e falando que não gosta dele, e o Deadpool devolve dizendo que nunca gostou, referenciando essa briga que eles tiveram. Mas espero muito que o Kevin Feige finalmente acerte com Blade. E está escutando sem o boné, é pra você acertar dessa vez. Senão você sabe o que vai ter. Porque eu vou te moer na porrada. Então espero muito que esse personagem ganhe outro filme digno. Mas até lá, está aqui a dica dos filmes. Para terminar, eu deixo aqui o ranking do melhor ao pior. O melhor para mim é o segundo com a nota 10, depois o primeiro nota 9 e o pior o terceiro com nota 5. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários se já assistiram todos os filmes do Blade e qual é o favorito de vocês. Até o próximo e tchau!